Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando, nos orientando e nos intuindo em mais este nosso estudo de seu Evangelho. Nós paramos em nosso último estudo no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós paramos no item terceiro. Agora nós daremos continuidade no item quarto. Aqui o item quarto, eu não vou ler o primeiro parágrafo por inteiro, que vocês podem estar acompanhando aí, mas só para a gente se conectar. Na semana passada, no nosso último estudo, nós falávamos sobre a necessidade do desprendimento do corpo, a necessidade de desmaterializarmos, a necessidade de vivermos considerando o espírito imortal que somos, portanto, transitoriamente encarnados. E aqui no item 4 da doutrina de Sócrates e Platão, vem dizer o seguinte: a alma impura nesse estado encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Então, pulando o primeiro parágrafo, que ele é um tanto longo, mas chegando aqui no segundo parágrafo, que nos desperta bastante atenção e, de certo modo, um resumo do primeiro. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o Espiritismo demonstra nas evocações. Ou seja, essa ideia de temor da morte e ao mesmo tempo aquele horror que a alma possui daquilo que é invisível e imaterial, se dá exatamente pela sua necessidade de encontrar-se ainda materializada. E que por isso nós já temos aqui o princípio da reencarnação neste ponto também. Ou seja, a alma necessitando, buscando a carne para realizar seus estágios. E a mais, pois, afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. Ou seja, a necessidade da reencarnação é a necessidade das almas impuras, pois as almas que já se encontram purificadas não necessitam mais, não têm mais desejo de voltar à carne, não têm mais desejo e nem necessidade. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Então aqui Kardec nos remete mais uma vez na obra O Céu e o Inferno, ou também conhecida como Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então aqui Kardec faz um remeter na segunda parte, num capítulo que fala sobre o exemplos. Eu separei um ponto aqui só para nós mais uma vez lembrarmos que o nosso estudo do Evangelho não é decorar as parábolas de Jesus ou decorar algumas passagens evangélicas, e sim compreender, assimilar, introjetar, entender os mecanismos que estão por detrás da compreensão do Evangelho. E aqui Kardec faz um remeter no Céu e Inferno, e nós vamos entender que aqui são vários exemplos de comunicações. E aqui eu separei o item 1 e o item 8 da primeira parte aqui, na segunda parte, no primeiro capítulo, só para termos uma noção.
A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Aqui eu quero fazer um ponto de observação. Como nós falávamos no nosso estudo anterior, nós falávamos do temor da morte. E aqui vem nos dizer, Kardec já começa dizendo no início, que a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Ou seja, o fato de compreendermos logicamente a existência de uma vida futura, o fato de compreendermos logicamente a nossa imortalidade, compreendermos-nos como espíritos imortais, isto não implica que será para nós, digamos assim, né, as apreensões, os temores quanto a esta passagem. Nós vamos entender o que vai eliminar estes temores, o que vai eliminar os temores, inclusive em relação aos outros que nós também possuímos. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos esta viagem da morte. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. Então esse aqui é o item 1, e eu vou ler um pedacinho do item 8 para nós entendermos um pouquinho deste exemplo que é mostrado no livro O Céu e o Inferno. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Então, como eu falava aqui no início, a certeza da imortalidade, a compreensão lógica da imortalidade não necessariamente nos faculta a tranquilidade, não necessariamente evita que nós tenhamos apreensões acerca da morte de nossa própria ou de outros, mas sim o estado moral. Olha que interessante, o estado moral da alma. Depois nós falaremos um pouco a respeito desta definição de moral que Kardec aqui utiliza. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ou seja, esta facilidade de desprendimento, ela é o estado moral da alma. E é o estado moral da alma que vai estar atrelado a este apego à matéria. Porque o apego à matéria, comumente, ele está ligado aos gozos materiais transitórios e imediatos. Ou seja, algo de caráter mais egoísta, algo de caráter que está ligado às minhas sensações naqueles momentos mais imediatos. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Olha que interessante. Então, as almas, lembrando que almas aqui Kardec define como espíritos encarnados, por exemplo, eu, espírito encarnado, o apego é quase nulo quando estas almas são puras, né? Ou seja, quando o estado moral desta alma se encontra, digamos, avançado. Então é quase nulo este apego, porque esta alma se identifica com a vida espiritual, ela se identifica muito mais com a vida de espírito imortal do que com a vida de ser transitório encarnado. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então observa que Kardec diz que depende de nós, tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Embora aqui está falando mais no caráter da própria morte,
mas nós podemos fazer uma análise mais abrangente acerca dos temores da morte, como eu estava dizendo, tanto minha quanto de outros, porque de certo modo aqueles que estão mais próximos de nós, compartilhamos com eles também os seus anseios, as suas, digamos, as suas dificuldades, as suas experiências. Terminando o finalzinho aqui, posto isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Então aqui Kardec fala a respeito de uma análise que ele, de maneira sistemática, de maneira sistêmica também, de maneira intensa, ele fez esta análise. Inclusive nesta segunda parte do Céu e Inferno, nós temos algumas comunicações e a qual alguns espíritos disseram para nós acerca de suas experiências no momento de transição. Não delongando muito, mas pegando um ponto, uma observação, recentemente relendo a obra de Chico Xavier, Cartas de uma Morta, pude verificar como foi a experiência da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, no momento desta transição. Ela conta com uma riqueza de detalhes esta transição, e o que me chamou mais atenção foi que, se nós observarmos, as experiências que ela teve nestes momentos estavam diretamente ligados com as experiências, com o conhecimento e com a condição moral que ela possuía naquele dado momento. O que é muito interessante é que às vezes nós poderíamos supor que quando nós falamos de moral, alguém poderia imediatamente supor que eu sou uma pessoa boa, então este momento para mim será mais tranquilo, ou eu não sou uma pessoa muito boa, não será muito tranquilo, ou seja, algo muito superficial, uma análise muito superficial. E quando nós falamos em condição moral, é uma coisa mais ampla, é uma coisa que muitas vezes foge um pouco do nosso entendimento comum, porque essa condição moral ela não está diretamente e exclusivamente ligada às questões éticas, às questões de assertividade, no tocante aquela pessoa é mais correta, então ela tem uma melhor condição moral. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque isto está ligado, intimamente ligado ao, digamos, ao grau de consciência. Ou seja, aquela pessoa que mais possui conhecimento, a condição moral dela demanda dela própria mais proatividade, mais assertividade em suas ações, mais posturas. E isso não necessariamente nós podemos captar com uma certa facilidade, nós em relação aos outros, porque é algo bastante íntimo, porque aquela consciência ética do indivíduo pode dizer para ele que determinada postura é a mais ideal perante a circunstância que ele se encontra. Ou seja, é muito mais do que uma regrinha, é muito mais do que não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Porque é diante de determinada circunstância que nós teremos os elementos reais para as tomadas de decisões, e essas tomadas de decisões elas estão ligadas aos nossos sentimentos. Ou seja, o que muitas vezes nós de fora poderíamos olhar para alguém numa tomada de decisão e até mesmo julgarmos imoral, mas na concepção daquele ser poderia ser o mais moral possível. Porque só ele próprio se encontra na circunstância, e é exatamente naquela circunstância que ele terá condições de analisar, diante do conhecimento que ele possui,
a sua tomada de decisão, digamos, mais em conformidade com a moral. Por isso que eu disse que a gente tem uma ideia generalista acerca de moral, mas quando nós trazemos numa análise um pouco mais aprofundada, nós observamos que não é tão simples assim. Nós observamos que a circunstância exigirá de cada um de modo, digamos, peculiar, de modo singular. Então a decisão fica com o indivíduo naquele dado momento, para que ele tenha melhores condições, para que ele tenha, em conformidade com seu conhecimento, capacidade de decidir. Então, não aprofundando muito nessa questão, que não é muito nosso tema no momento, mas continuando, então, Kardec fez um remeter falando acerca de alguns exemplos que o céu e o inferno nos traz. Dando continuidade aqui, então, Kardec diz o seguinte, agora nós já entramos no item 5. Após a nossa morte, o gênio, daimon ou demon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Aqui é um trecho muito pequeno no item 5, mas ele é muito profundo. A começar que Kardec faz menção às almas serem conduzidas ao Hades. Lembrando que o Hades é o deus da mitologia grega, o deus dos mortos, e é também considerado um local onde os mortos se reúnem. Na mitologia grega, o deus Hades ele é o deus mais odiado pelos mortais, conforme Homero anotou na obra O Ilíada. Então, ou seja, a percepção dos mortais em relação a esse local de mortos seria algo assim bastante negativo, porque qual seria a coisa mais temida ou mais detestada por um mortal? A morte, né? Ou seja, aqui acaba sendo um trecho bastante profundo, porque essa questão de mortal ter medo da morte é mortal no tocante a sentimento, porque mortal todo encarnado é. Mas por que temer esta morte? Se os verdadeiros filósofos buscam aprender a morrer, se os verdadeiros filósofos buscam morrer enquanto vivos, se ao mesmo tempo eles vivem do ponto de vista mais alto, olham a vida terrena do ponto de vista mais alto, do ponto de vista de espíritos imortais que são. Então, por que há este ódio em relação ao Hades, ao local dos mortos? Por outro lado, às vezes isso poderia nos levar a algumas ideias mitificadas ou algum tipo de misticismo no tocante ao lugar dos mortos, até porque as religiões falam um monte de coisas acerca disso e sem, digamos assim, sem uma análise mais concreta, sem uma consideração lógica. Então a gente acaba observando que, embora bastante mitificada esta questão e até mistificada, nós começamos a observar que ela nos traz uma análise filosófica, ou seja, este lugar ele passa a ser detestado, este deus Hades passa a ser um deus detestado, porque é um lugar do qual nós estamos fugindo, é uma circunstância da qual nós, mortais, lembrando no sentimento, não queremos estar. Mas aqui o que acaba, a proposta que Kardec nos apresenta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo,
é a consideração de que Sócrates e Platão faziam estas análises de modo sistemático, e na doutrina deles, eles fazem esta análise e tinham uma noção muito ampla acerca desta imortalidade. Eles haviam compreendido o porquê a mitologia grega havia feito toda esta, criado todo este arcabouço teórico em cima dessa questão do Hades, desta questão da morte, mas que aqui então Kardec está nos dizendo que no período da erraticidade seria um momento onde a alma ela estaria errante, porque ela estaria em desejo de voltar para a carne, porque ela não sendo ainda um espírito puro, ela buscaria de certo modo um conforto na carne. Outro dia, vendo uma palestra de José Raul Teixeira, me chamou a atenção que ele dizia mais ou menos assim, que nós adoramos este berço quentinho aqui na terra, né? Ou seja, como se nós fôssemos bebês espirituais e buscamos no conforto da encarnação, no conforto da materialidade, né, uma certa tranquilidade. E de fato é isto que sucede. O mundo material para nós é algo de suma importância, é algo que nos coloca em contato mais próximo com a nossa condição espiritual. Mas o fato de estarmos encarnados não quer dizer que nós não estejamos aqui para deixar de evoluir, bem pelo contrário, estamos aqui exatamente neste processo evolutivo. E que, embora nos pareça um berço quentinho, nosso objetivo é buscar nossa emancipação. Obviamente, isto é algo que não se dá numa só encarnação. E nem o nosso estudo aqui é uma proposta evolutiva apenas nesta encarnação. Mas o que os espíritos têm nos chamado bastante atenção é que nós estamos persistindo por muitos séculos neste estacionamento ou neste avançar muito lento. Muitos espíritos vêm a nos dizer, inclusive muitos espíritos encarnados, muitos companheiros, inclusive do movimento espírita, têm observado que muitos de nossos irmãos têm persistido neste estacionamento, têm persistido neste processo evolutivo, um atravanque, tem persistido em não evoluir pelo amor. Porque o nosso grande problema não é exatamente a velocidade da evolução, a velocidade deste processo, mas sim a nossa opção pelo evoluir pelo amor e pelo nosso evitar do evoluir pela dor. A nossa grande questão é que a esmagadora maioria de nós estamos optando em evoluir pela dor. E é aí que nós lembramos no suave convite do Mestre, o Rabi da Galileia, Jesus. Aquele convite de Jesus é um convite de paz. E que curiosamente nós estamos falando muito de Jesus. Ouve-se falar muito de Jesus, mas não estamos possuindo as mínimas noções do que Jesus representa para nós. Como tem dito alguns colegas, como Adenauer Novaes e Rossandro Klingey também, nós estamos olhando para Jesus e percebendo ele como um office boy, como diz Rossandro, como o dono das Casas Bahia, aquele o qual nós mandamos, determinamos que eles façam coisas para nós, que eles nos deem coisas para que nós sigamos nossa caminhada na Terra.
E isto é de nos chamar a atenção, porque isto implica que nós não estamos compreendendo minimamente a proposta de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e entender em primazia qual é o sentido da sua proposta. Não estou falando nem em compreender toda a sua proposta, apenas o sentido de sua proposta. O sentido da proposta de Jesus é nos oferecer a paz. Mas em momento algum Jesus nos diz que essa paz seria ao nosso modo, que esta paz seria diretamente relacionada aos nossos desejos mundanos e transitórios. Como eu observo, bem pelo contrário, Jesus sistematicamente vem a nos falar de uma vida futura, de uma vida pregressa e de uma vida progressa, de uma vida posterior, de um mundo que os mansos herdariam, de um céu que nós deveríamos ajuntar tesouros, de um reino que não era deste mundo. E se o reino de Jesus não é deste mundo, por que cargas d'água estaríamos querendo estabelecer neste mundo o reino de Jesus? Por que cargas d'água nós estaríamos instituindo um reino de Jesus ao nosso modo? São coisas que a psicologia vem a nos elucidar, são fantasias. Fantasias que nós nos apoiamos inclusive em nossos deuses ou em nossos guias espirituais, e Jesus não fugiria à regra. Ou seja, não estamos compreendendo a proposta de Jesus para conosco, como eu disse, sequer minimamente. E nosso propósito aqui é compreender em mais profundidade. Como eu disse, não temos a pretensão de dar um salto evolutivo, né? um grande salto, mas sim que nos esforcemos para avançar, sim que nos esforcemos para sair deste estacionamento, deste avançar lento, para que nós consigamos obter a paz. E lembrando que a paz é muitas vezes confundida com a inércia, ou seja, muitas vezes podemos nos julgar estar em paz quando estamos distraídos. Por exemplo, numa viagenzinha, algo nesse sentido, uma viagem turística, alguma coisa nesse sentido, porque nós ficamos felizes e aí nós nos sentimos em paz. Mas a psicologia vem nos explicar exatamente a diferença de fuga e de estar em paz. A diferença de estar em paz com fuga é que eu estou em paz mesmo sem fazer os turismos, mesmo sem fazer as viagens. Estar em paz é algo que demanda um sentimento de paz onde quer que eu esteja. Estar em paz é um sentimento que demanda de mim a não necessidade de tomar medicações, calmantes, antidepressivos e coisas do gênero. Porque estou em paz? Porque não necessito das viagens de turismo. Lembrando sempre, não que há algum problema em fazê-la, de modo algum, mas de que eu não posso estar atrelado a isso, eu não posso estar preso a isso, porque isso seria necessidade de fuga. E necessidade de fuga é autoconflito, é conflito consigo mesmo. Portanto, não poderemos estar em paz se nós estivermos em conflito conosco mesmos. Então é importante termos em mente que a proposta de paz é o princípio, o sentido da proposta de Jesus. E que nós, costumeiramente, estamos julgando que é algo para atender aos nossos caprichos mais inconfessáveis a nós mesmos, aos nossos caprichos transitórios, aos nossos caprichos dos quais, na verdade, nos traz muito mais prejuízos.
porque na melhor das hipóteses nos oferece apenas momentos de fuga. E estes momentos de fuga terão de serem reparados, pois estes momentos de estacionamento irá requerer de mim reparação posterior, irá requerer de mim, pelo mecanismo da abençoada dor, e aqui digo abençoada, porque é o que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer através do Espírito amigo, que a dor é uma bênção em nossas vidas. Bendigamos a Deus Todo-Poderoso, que permite que a dor venha nos visitar, nos convidando que caminhos melhores há. Nos convidamos a sair do estado de inércia, nos convidando a compreender que o mundo maravilhoso está por descortinar a nós. E nós, infantilmente, ainda buscamos a fuga. Então o convite de Jesus de paz não é um convite simplesmente para termos paz. É um convite de emancipação. É um convite de nos oferecer a paz através de nossas próprias mãos, para que não fiquemos dependentes, para que sejamos de fato autônomos, sejamos emancipados. Só fazendo um breve exemplo, uma breve elucidação acerca de Daimon, do gênio Daimon, o demônio. Aqui Kardec vem a nos dizer que este termo, hoje ele tem uma conotação, digamos, negativa. Mas há um ponto muito curioso. No passado ele não tinha esta conotação tão negativa. Mas não que necessariamente ele também está tão fora da realidade. O termo gênio, daimon ou demônio, era colocado pelos antigos como a definição mera de espíritos, a definição de seres desencarnados. E que curiosamente, eu estou dizendo que não é um termo fora no sentido da nossa condição espiritual, no sentido da nossa moral, da moral que ainda possuímos. Como bem lembrou o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias em uma de suas palestras, ao dizer que muitas vezes há homens engravatados na mesma condição espiritual de leões no savana. Isto quer dizer que o fato de nós, espíritos imortais, nos encontrarmos encarnados em corpos humanos, não necessariamente implica que nossa condição espiritual é algo bastante elevado, é algo elevado. Na verdade, o que nós vamos observar é que, na verdade, nos encontramos ainda muito inferiores. Como a psicologia vem nos explicar, nós acabamos por criar muitas fantasias. Gostamos de dizer para nós mesmos que somos boas pessoas, que somos seres amorosos, mas quando nós enfrentamos com sinceridade a nós mesmos, e a ciência vem a nos provar isso, o Rossandro demonstra isso em várias de suas palestras, em vários de seus trabalhos. Quando nós olhamos com sinceramente para nós mesmos, começamos a observar o quanto estamos atrasados, o quanto precisamos trabalhar nossa condição moral, trabalhar a nossa condição espiritual, que é a nossa condição moral, que é o objetivo da espiritualidade, fazer com que evoluamos o nosso sentimento mais nobre, o nosso sentimento de amor, que, como disse outro dia outro companheiro, Laércio Fonseca, é muito confundido com paixão. O amor é comumente confundido com paixão. E talvez a paixão não seja algo diferente do que um comportamento
digamos, tão distante do ódio. Que na definição do companheiro Chico Xavier, o ódio é o próprio amor que adoeceu gravemente. Nós poderíamos dizer que a paixão é o amor que adoeceu um pouquinho, porque no sentimento de paixão, os aspectos mais nobres do amor são colocados de lado. Por exemplo, o amor liberta, o amor não oprime, o amor não leva o sofrimento. E se alguém sofre por amor, ou faz alguém sofrer em nome do amor, obviamente isso está mais próximo do ódio, que é o amor que adoeceu gravemente, do que o amor saudável. Ou seja, a paixão, ela está entre o amor e o ódio, mas digamos, muito mais próximo do ódio do que do amor. Porque se esta paixão estiver mais próxima do amor, ela não fará o outro sofrer. Ela não fará eu mesmo sofrer. Porque eu também me amando, não permito que eu sofra. Não me faço sofrer. Então nós observamos que precisamos reavaliar muitos de nossos conceitos. Se nós formos mais sinceros conosco mesmos, se nós olhar para nós com mais sinceridade e com humildade, senão nós não teremos coragem para reconhecer nossas vicissitudes, nós não teremos condições de trabalhá-las. É importante que reconheçamos nossas vicissitudes, nossas dificuldades, e desmantelemos todas estas fantasias das quais nós gostamos de criar e que muitas vezes nossos companheiros em nosso entorno robustecem, fortalecem estas nossas fantasias, porque eles se encontram nas mesmas condições do que nós, ou seja, não possuem coragem para enfrentar suas próprias vicissitudes, suas próprias dificuldades. Eu não quero aprofundar muito no tema, porque o nosso objetivo não é nenhuma terapêutica psicológica, mas no sentido de que observar que, acima de tudo, a proposta é de paz. Porque não é para nós olharmos para nós mesmos, sermos sinceros conosco mesmos e termos com isso alguma consciência de culpa ao reconhecermos nossas fraquezas e nossas misérias morais. Bem pelo contrário, é termos humildade e alegrarmos com a nossa humildade e alegrarmos com a nossa boa vontade de nos melhorarmos, de realizarmos, de buscarmos de verdade esta paz sem fantasias, de buscar de verdade Jesus sem os adornos, sem os contornos, sem as lendas, sem os mitos, sem as pueris, sem as infantis ilusões. Então, meus amados irmãos, muita paz